Olá, internautas! Meu nome é Adalberto, eu sou apresentador aqui no canal Professor Adalberto Pessoa, sou astrólogo, estudante de filosofia e graduado em psicologia. Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre previsões para o Brasil. Na verdade, eu quero em primeiro lugar explicar por que eu parei de fazer previsões para o Brasil. Mas já adiantar para vocês que eu vou voltar a fazer previsões astrológicas para o Brasil. Daqui a pouco, inclusive, eu vou gravar o vídeo das próximas previsões. Mas eu queria explicar por que eu parei, né? O ano passado, em 2016, eu estava fazendo alguns vídeos mensais sobre as previsões para o Brasil, de uma forma geral, normalmente focando a descrição do cenário político, né, para onde que nós estávamos caminhando. E esses vídeos, eles fizeram um certo sucesso, o pessoal assistia, tinha bastante visualização, então até era um quadro mais assistido aqui do canal. Porém, por que eu parei de fazer então essas previsões, se até elas estavam sendo bem assistidas? Em primeiro lugar, eu parei porque eu estava tendo, e na verdade continuo com alguns problemas com meu tempo, com minha agenda. Quem me conhece, quem me acompanha há algum tempo, sabe que eu faço muitos cursos, sempre estou me atualizando, sempre estou fazendo cursos novos, estou fazendo uma segunda faculdade, minha terceira pós-graduação e por aí vai. Então acaba que eu tenho um tempo limitado, né, e uma agenda bem apertada. Esse foi o primeiro motivo para eu parar, mas teve um segundo motivo também, que foi o seguinte: eu percebia que as previsões que eu ia fazendo, elas ficavam sempre muito negativas, tá? Era uma previsão de um mês negativo, no outro mês também estava ruim, no outro também estava ruim, né? E isso foi me incomodando. Eu comecei a pensar, será que sou eu que sou um astrólogo pessimista, negativo? Estou sempre fazendo as previsões e olhando tudo pela ótica negativa? Será que é isso? Então eu dei uma parada para avaliar se era o meu viés de percepção que estava muito negativo na hora de fazer as previsões. Detalhe, eu percebia que as previsões batiam com a realidade, tá? Então, assim, as previsões que eu fazia, seguindo o mapa astral do Brasil, pareciam refletir certos acontecimentos objetivos. Normalmente eu fazia as previsões e depois eu acompanhava, sempre acompanhava os jornais, procurava sempre me manter informado para ver se as previsões estavam batendo, e normalmente batiam, normalmente elas davam certo. Mas o teor, o conteúdo das previsões costumava ser negativo. Então eu comecei a me questionar se a minha visão estava muito viesada para um lado negativo. E aí o que eu fiz? Eu parei, eu dei um tempo. Isso foi mais ou menos a última previsão que eu fiz, eu acho que foi para novembro. Então eu dei uma paradinha. Passei janeiro, fevereiro, março, observando, né, o ambiente no país, sempre acompanhando pelas mídias, pelos telejornais, por revistas, pelos sites na internet, pelas redes sociais também. E na verdade, se a gente observar o que as pessoas comentam, como que as pessoas estão, a maioria das pessoas estão mesmo pessimistas em relação ao Brasil, estão realmente pessimistas em relação a tudo que está acontecendo. E aí eu realmente avaliei que não sou eu que tenho uma visão negativa. O que acontece é que a situação do país está ruim mesmo. E isso tem um reflexo nas posições astrológicas, né? Se a gente olhar o mapa astral do Brasil, eu já comentei em outros vídeos, o mapa astral do Brasil ele é muito difícil, não é um mapa afortunado, pelo contrário, é um mapa astral desafortunado. E acompanhando os trânsitos, as progressões, enfim, as técnicas de previsão para o Brasil, elas também estão negativas, elas também não estão muito boas. Então, na verdade, o que está acontecendo é isso mesmo, né? As pessoas estão negativas, a situação do país não está boa, o mapa astral do Brasil não é bom e a direção das técnicas de previsão do Brasil também não estão boas. É assim que está. Tem internautas que me pediram para voltar a fazer as previsões para o Brasil. Alguns internautas disseram inclusive que eles usam essas previsões para entender melhor o que está acontecendo. As previsões são úteis para essas pessoas, para elas conseguirem se direcionar.
Então eu vou voltar a fazer as previsões do Brasil atendendo a pedidos que me foram feitos. Como minha agenda ainda está apertada, meu tempo ele é muito corrido, eu tenho muitas coisas para fazer e o canal tem outros quadros que eu preciso continuar fazendo. Eu tenho agora o curso de astrologia EAD, enfim, eu tô com outro canal onde eu falo de outros temas que não apenas astrologia. Então assim, como eu tenho muita coisa para fazer, eu vou fazer as previsões para 3 meses, eu vou fazer já trimestral, 3 meses. Em vez de fazer mensal, eu já vou fazer as previsões valendo para 3 meses. Então eu vou fazer trimestralmente as previsões para o Brasil. E se no meio do caminho acontecer alguma coisa interessante, né? Tiver alguma notícia interessante que tenha reflexo nas posições astrológicas do mapa do Brasil, aí eu faço um vídeo rapidinho comentando, mesmo que seja um vídeo curto. Mas então eu vou retornar. Daqui a pouco eu já vou gravar o próximo vídeo trimestral das previsões. Mas ainda eu queria fazer algumas observações importantes, tá? Esse quadro de previsões, ele tem como foco a condição política, econômica e social do país, né? E aí, talvez, até pela natureza do tema, algumas polêmicas sejam levantadas. É muito difícil, é isso que eu queria falar, porque alguns internautas não têm muito entendimento disso. É muito difícil falar sobre política, economia, né, ações sociais, questões sociais, de uma maneira totalmente neutra. Quem conhece um pouco do assunto, quem conhece um pouco de ciência política, quem conhece um pouco de filosofia política e mesmo um pouquinho de epistemologia, ou seja, filosofia do conhecimento, quem conhece um pouquinho desses assuntos, sabe que não existe neutralidade quando nós vamos avaliar uma situação, quando nós vamos dar uma opinião sobre um assunto. E isso vale para a astrologia também, tá? Por exemplo, tem astrólogos que gostam, né, de uma orientação mais conservadora, em termos de política, em termos de economia, em termos de questões sociais. Então tem astrólogos que gostam dessa leitura e acham essa leitura positiva. Tem outros astrólogos que têm uma orientação mais progressista, menos conservadora e mais voltada para políticas sociais. Então, mesmo na astrologia, não dá para fazer uma leitura, tá, de previsões astrológicas para o país, focando nesses assuntos políticos, econômicos e sociais, de uma maneira absolutamente neutra. Então, eu preciso me colocar em relação a isso, principalmente para quem for seguir o canal. Já está sabendo que eu tenho uma orientação, eu tenho uma posição. Eu não sou conservador. Pelo contrário, eu estou do lado do pensamento progressista, de um pensamento que é a favor de ações sociais, que tem preocupação com questões sociais. Eu gosto de uma ideologia política de centro, puxando para a esquerda. Eu não sou simpatizante da direita, né? Eu sou mais simpatizante da esquerda, embora eu me coloque como uma posição de centro. Uma posição de centro é uma posição que tenta mediar uma interação, um diálogo entre a esquerda e a direita. Mas eu ainda puxo um pouco mais para a esquerda. Não sou anticapitalista, mas também não gosto de posições extremas. Inclusive na esquerda, eu não gosto da extrema esquerda, não sou favorável à extrema esquerda, mas também muito menos à extrema direita, né? E quando se fala de extrema direita, vocês devem saber que existem políticos de extrema direita, políticos fundamentalistas. Então, uma orientação fundamentalista dentro da política, eu não sou favorável a isso. E não por acaso, nas previsões do Brasil, nas técnicas de previsão do Brasil, eu tenho observado que há um favorecimento para as políticas conservadoras. Elas estão em ascensão e vão crescer muito até o ano de 2020. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu não vejo isso como positivo, né? A ascensão de políticas conservadoras, políticas extremistas do lado da direita, de extrema direita, uma possível ditadura militar, ou mais provável ainda, parece que o mais provável é que surja
uma ditadura teológica, fundamentalista, né? As religiões, elas estão crescendo muito na política e elas estão assumindo o cenário. Eu não vejo isso como positivo.